pecuária é a atividade mais complexa que eu conheço. Só tem variável. Nós estamos perdendo solos, nós estamos perdendo equipe para a agricultura. Por quê? O cara compra uma Dodge Ram e troca a cada 2 anos e é mais caro que um curral, que você vai usar quanto tempo? O cara tem só um pedaço de terra, ele já acha que tem uma fazenda, que já quer tirar alguma coisa dela. Nenhum outro negócio permite isso. Nós estragamos o nosso negócio por não ter essa informação. Eu ponho tudo no mesmo bolo. Estou perdendo dinheiro nesse negócio. A pecuária foi construída para dar errado. Então todo o sistema tem que ser reformulado. Está começando mais um MFcast, o podcast do MF Rural. Eu sou Roberto Lucas e o assunto de hoje é pecuária. E para isso, trouxemos ele que é zootecnista, veterinário e consultor de fazendas, Antônio Renato Pacheco. Tudo bom? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade de bater esse papo com vocês aqui. E aqui ao meu lado, Walter Celani. Tudo bom, Walter? Bom demais da conta. E a prosa hoje vai ser das melhores, sabe por quê? O Pacheco é quase que contemporâneo meu na Faculdade de Zootecnia de Uberaba. Ele se formou lá em 82 e eu entrei justamente em 82. Eu ainda peguei a cadeira quente ainda. Eu sou da turma que foi expulso dos jogos que nós estávamos jogando zootecnia, que teve aquela briga. A briga. A grande briga. Eu estava dentro de campo. E o interessante é que os times não brigaram. Nada. Foram as torcidas. As torcidas, era brabo lá. Aqueles jogos de... Jogos universitários. Tinha lá, o negócio da briga do meu tempo era engenharia contra zootecnia. Era a mesma, né? Era a mesma. Foi justamente. Não. E a zootecnia tinha assim, zoocrinada na bola... na cachaça e na porrada. Tinha um amigo que hoje é muito amigo meu, na época era moleque, então ficava aquela rivalidade, que era o João Fatureto. O João Fatureto, você pensa num cara grande, ele era maior. E de uma ignorância a toda a prova. E o João Fatureto chegou na quadra e a torcida da zootecnia lá, o João da engenharia, chegou e fez assim. Vem? Pra quê? A quadra encheu de porrada pra tudo que é lado. Na época, Bia era o irmão dele, Flávio Fatureto. Era a turma inteira. Era tudo doido. Mas gente boníssima, gente boníssima. É isso, o assunto hoje vai ser bom. Mas não vai ser briga de... Não vai sair briga. Não, nós dois da zootecnia, tá no briga. Pacheco, vamos chamar de Pacheco. Esse é o nome de guerra. Nome de guerra. Como é que o agronegócio entrou na sua vida, Pacheco? Eu nasci no agro. Minha família tem quase 900 anos e veio para o Brasil logo no comecinho. Minha família é de Portugal, divisa de Portugal e Espanha, antes de ter os dois países. Então, e está no agro desde sempre. Então, eu nasci na roça. Com 8 anos eu fui para Minas para estudar em Lavras, fiz primário, ginásio científico, na época eu fazia isso. E fiz o cursinho em Belo Horizonte, primeiro zootecnia em Uberaba, depois vim para Goiânia fazer veterinária. Então eu sempre tive os pais, meu pai é agrônomo, tios agrônomos, então a vida. Tá, mas você falou, você nasceu no agronegócio, como nasceu em fazenda, nascido em fazenda. Desde pequeno na roça. Aonde? Aqui em Umas. Em Umas? Em Umas do ladinho de Goiânia. A unidade da AgroSéries era em Umas, e nós tínhamos uma chácara do lado. Tá. Gado de leite. Meu pai trouxe gado holandês, trouxe o milho híbrido para cá. Mas então você vivia ali na roça mesmo? Lá, isso. Tá, e quando que você, como pessoa, percebeu e falou assim, é isso que eu quero para minha vida? Com que idade? Eu era muito pequenininho. Porque um dos primeiros veterinários, não o primeiro, de Goiás, era o Dr. Edson, que ele dava assistência para o nosso gado. E desde menino eu queria ser o Dr. Edson. Tá. Então, desde menino eu não tinha outra opção. A referência era ele. A referência é ele. E era interessante que ele tinha só um braço, fazia cirurgia, e era um cara fantástico. E um dia eu entrei na sala de aula, parasitologia, quem estava lá dando aula? Ele. Ele foi lendo, a hora que chegou no meu nome, que é dos primeiros, é Antônio, falou, o que é que você está fazendo aqui? Cara, foi a culpa do senhor que eu estou aqui. Então foi muito feliz com muita coisa bacana assim.
E você, nessa época, vocês moravam em fazenda, estudava na... Eu morava na chácara lá e estudava no colégio. Quando, com 8 anos, eu fui para Lavras, que era a tradição da minha família estudar lá, desde a fundação do colégio. A minha Você foi com família 8 anos? É. Ué, e seus pais estavam onde? Aqui, internato. Ah, Você foi pro internato? É. internado. Ah, Era a tá. tradição da minha família estudar lá. Até a minha geração, nós estudamos. Tá? Então, primo, tio, todo mundo estudava lá. Ia pra Lavras e estudava lá. Colégio de padre. Não, Não? colégio presbiteriano. Era um Presbiteriano. colégio americano, né? Tá. Esse colégio ele era de Campinas. Teve uma época que ele teve, há mais de 150 anos, teve um surto de febre amarela, alguma coisa lá. E esses missionários foram para Lavras, acharam um lugar com clima ideal e montaram o colégio. O colégio é um ano mais novo do que a cidade. E Olha. então tinha internato masculino, feminino, muito esporte, conservatório de música. Você entrava lá e saía. Então, e os professores na época eram educadores, né? Ele vivia o que ele ensinava. Deixa eu te fazer uma pergunta nesse caso aí, Pacheco. O fato de ir ficar longe da família, você estava preparado para isso? Ou seja, era falado para você, olha, quando você Não. fizer 8, como é que foi esse Não. choque para você? Quando meu pai tinha estudado lá e o meu tio, o apelido do meu pai ele formou em Viçosa, era pai d'égua. E o irmão dele era o pai vaca, que era professor em Lavras, agrônomo. E o que eles fizeram conosco, né? Com os irmãos depois foram chegando os irmãos. Nós começamos a fazer esporte. Então começou a encher o tempo com o esporte, a escola, e houve um acolhimento da escola e dos pais dos colegas. Então foi muito bacana. E a escola tinha um negócio muito interessante, que era um colégio americano, com os prédios igual que lá. O que você vê nesses filmes Tá. era aquilo lá. Então ele premiava ou beneficiava quem fosse expoente a alguma coisa. Eu comecei a nadar, fui da seleção da cidade, quebrei recorde mineiro e comecei a ganhar a escola. Então, durante a minha trajetória, eu paguei meus estudos com esporte. Então eu fiz atletismo, fazia decato, fazia vôlei, fazia basquete, fazia handebol. Nós fazíamos tudo lá. E o colégio tinha isso, tinha música, tinha fanfarra. Isso era uma outra vida, o que não tinha aqui. Porque aqui, quando vinha de férias, era... Bucólico, parado. E lá não, lá você tinha uma vida. E Tá. no período de férias, boa parte a gente ficava lá, porque era a época dos campeonatos. Então nós temos os amigos que até hoje são amigos daquela época, Entendi. né? E você entrou com 8 anos e saía com quanto? Eu saí para fazer cursinho. Só com 16 anos. Rapaz do Meu céu. Deus. Que é uma... Mas, e me fala, o que isso impactou você em alguma coisa? Ou o fato de ter esse preenchimento do tempo aliviava para você? Não, eu não sentia isso como sofrimento. Nos primeiros dias, sim. A hora que chegava lá às 6 horas da tarde, que ia para dentro da escola, né, ia... Mas depois era uma vida pungente, com os colegas, com a turma, muita brincadeira, uma interação muito grande, tinha gente do Brasil todo, né? Então era uma interação fantástica. Isso criou, primeiro, nós aprendemos a conviver, Relacionamento. Isso nos ajudou demais e ajudou a todos. Então é uma construção muito bacana, muito bacana. E o esporte deu muito isso aí, né? Esporte, mas tem umas coisas interessantes que todo filho precisava ter e a gente como pai precisava fazer. Esporte coletivo, esporte individual, música, o xadrez. Isso é muito importante, que prepara para coisas que não são normais. Então o xadrez te ensina a arquitetar as coisas, planejar com antecedência. O esporte coletivo te ensina a trabalhar em equipe. O individual te dá decisão. Para que o negócio como banana, deixa comigo, eu resolvo. E a música te dá uma noção dos abstratos que você não consegue enxergar. Então isso eu considero que é muito bacana. Nós fizemos com os filhos, dá uma evolução muito grande. E os professores eram educadores, né? Ele vivia aqui tudo assim. Então você tinha uma referência muito grande daquilo lá. E Lavras tinha um negócio interessantíssimo que era o esporte. Até quando eu estudei lá, nós tínhamos 17 atletas internacionais. Seleção brasileira de atletismo ia treinar lá.
A Ana Paula, do vôlei, Uhum. é filha do meu professor de matemática, que foi o cara que me ensinou a estudar. Como eu viajava muito pelo colégio, jogando, né, disputando, eu saí mal na prova dele. Aí um dia ele, por que você saiu mal na prova? Então a partir da manhã você vai estudar lá em casa. Ele morava no colégio. Eu ia para casa dele e falei, o que nós vimos na aula hoje? Vamos fazer um resumo da aula de hoje. Vamos fazer um resumo da semana. Vamos fazer um resumo do mês. Aprendi a estudar. Então os professores impactavam isso muito bem. Rapaz, mas eu fico imaginando, porque já teve o Paulo também contou isso pra nós, né, que ele foi pro internado e tal. Era uma, que você falou, é uma tradição, né? Os seus filhos já não fizeram isso. Não, já ficaram por aqui, mas todo mundo estudou fora de casa, que eu acho que é uma necessidade. Esse aprendizado de relacionamento é importante, né? Saber tomar conta da vida dele, isso é muito importante. O Pacheco, lá, quando você estava estudando, tentaram de alguma forma, houve alguma de te dissuadir da veterinária ou eles não interferiam nisso? Não. Nós tínhamos um professor de biologia muito bom que reforçaram esse negócio. Aham. Tá? E quando eu comecei a estudar, meu pai conseguiu bons estágios com pessoas de sucesso. Tá? Isso é importante. Tá. Dá bons exemplos. Mas vamos ainda aqui, ó. Você acabou de sair do internado. Você foi lá e foi fazer zootecnia. Por que você foi fazer zootecnia se você tinha o veterinário como referência? Tá. Meu pai estudou em Viçosa, ele era referência, meu tio. Aqui meu pai já era referência e estava preparando tudo para fazer Viçosa. Tá. E eu era a sombra deles. Tá? E em Lavras, o jeito de respeitar você, porque eu era sobrinho do pai Vaca, filho do pai Dégua. Eu queria um lugar que eu fosse eu. Tá. E era no meio do ano e eu fiz em Uberaba. Entendi. Certo? Tá. Você foi pra fazer, pra você seguir o seu caminho. Meu caminho, não sombra. Porque onde eu era filho do pai Dégua, sobrinho do pai Vaca, as portas se abriam porque tinha essa referência. Eu queria ter a minha história. Tá. Isso foi consciente seu mesmo. Consciente. Não vou... E aí você, no meio do ano tinha zootecnia, você pegou Fiz, e foi... passei, foi ótimo, foi um outro aprendizado. Hoje eu faço muito mais zootecnia do que veterinária. Você entra na fazenda como veterinário, mas acaba fazendo muito mais zootecnia, que é o dia a dia. Perfeito. Aí você formou em zootecnia e aí saiu para o mercado de trabalho já direto? Como é que foi isso? Foi assim, não. Eu tô no final da zootecnia, fui para veterinária e terminei veterinária. Aí, Você não começou, você terminou a zootecnia e já começou a veterinária. Você não Por foi quê? porque eu tive uma orientação do Dr. Otávio, que eu fazia estágio com ele, falou, a zootecnia é um curso para daqui uns 30 anos. Então venha fazer veterinária e depois nós vamos conversar aqui. Entendi. E aí o que ele falou para mim, quando eu formei? Vem para cá que eu preciso conversar com você. Eu tenho vários especialistas, todo mundo está querendo fazer especialização e vai faltar o clínico geral. A minha proposta é, eu vou te contratar 8 dias por mês, você vai trabalhar em outros locais e você vai ter contato, nós vamos trazer os melhores especialistas e você vai nos orientar como é que nós distribuímos o dinheiro. O dinheiro é finito e a distribuição dele na fazenda é praticamente infinita. E são fazendas diferentes. Vizinha de cerca, você tem procedimentos totalmente diferentes, porque são estágios diferentes. E foi isso que eu fiz a vida toda. Então, de vez em quando eu chegava lá, o que nós estamos pior? Dentro do trabalho. Então, vamos fazer uma pós nesse sentido, vamos fazer um curso nesse aqui, vamos e vem aplicar aqui. Então, isso foi, eu tive boas pessoas que gostaram de mim. E o que eu faço hoje é isso. Tá, então você saiu da zootecnia, viu a necessidade, ele falou, isso daqui é pra frente, que era uma pessoa que você já estava fazendo estágio. Você resolveu entrar na veterinária. E como que eu entrei no mercado de trabalho? Eu nunca procurei um trabalho. As pessoas que eu fiz estágio e que me conheceram que foram me contratando. E você tá com que idade? Desculpa. 67. Não. Não. Você tá com que idade na época que você assumiu uma fazenda? Eu não assumi a fazenda, eu assumi a orientação Sim, da fazenda. sim. Tá? 26, 27 anos. Eu tinha feito os 2 cursos, né? Pois, você formou muito bem, você foi rápido aí. Porque acho que já eliminava algumas matérias. Não, quando eu vim para veterinária eu quis fazer todas de novo. Você quis fazer todas, meu. Porque tem que sedimentar isso melhor, né? Quando você tem uma parte sanitária da zootecnia, ela é muito restrita.
veterinária, parte de fisiologia. Então, eu tinha que ser bom nisso daí. Tá. Né? Você tinha isso na cabeça de ser bom. O esporte faz com que você tenha que ser isso. Que é aquilo que você falou, esporte individual, coletivo. E você, por exemplo, o esporte individual, você e os outros. Então você tem que chegar na frente. E vai chegar uma hora, se você for um expoente, é você contra você mesmo. Eu tenho que me superar cada vez. E tem chance é quem está nesse ponto. Tá. Certo? Você tem que concorrer com os melhores. Perfeito. Mesmo que o melhor seja você tem que concorrer. Tem várias histórias do esporte. Tem uma que era de um arremessador de martelo. Conhece martelo? Sim, sim. E ele tinha um probleminha no braço. Mas aquilo facilitava para ele. E ele começou a colocar o retrato do melhor da escola, que ele tinha que ser melhor que ele. Até que ele foi recordista mundial. Aí o técnico falou assim, e agora? Agora é o meu retrato. Tem que ser melhor do que eu. É muito interessante isso. E sempre nós vamos achar um ponto que eu tô falho. Eu preciso melhorar. Sim. Quanto mais você conhece, mais você sabe que falta conhecimento. E conhecimento sobra. É verdade. E não ocupa espaço. Essa frase sua foi muito importante, porque quanto mais você adquire conhecimento, mais você percebe. Quer dizer, esse conhecimento é que permite você saber que você não tem A conhecimento. sua limitação. Né? Porque Normalmente, você chega numa situação e fala assim, eu precisava saber isso aqui. Né? Verdade. É bem interessante. Não dá para ler as novidades, nem ler tudo. Falta conhecimento e falta para gente, né? E as exigências são cada vez maiores. Por mais que você tenha sido um excelente aluno, falta uma basezinha que foi complementada depois. Sim, sem dúvida. Essa agregação de conhecimento. Aí você tem que voltar lá atrás. Não sei se já aconteceu com vocês, mas o professor Roberto falava isso. Você vem desenvolvendo, chegar num lugar que você tem uma dificuldade de passar daquele ponto ali do conhecimento. Eu estou com dificuldade de entender isso aqui. Pode dar uns passos para trás. Tem um lugar que você passou sem saber, meia boca. Ali aquele fundamento está faltando. E a hora que você começa a trabalhar nos lugares, o que você precisa fazer mais para você ter sucesso? Passar os fundamentos para quem está trabalhando. Que a hora que ele entende o porquê, é mais fácil. Ele não enxerga isso como mais trabalho. Você tem que explicar o porquê, né? É por isso aqui. Né? Primeiro ter a noção de time, eu sou de um time. Se o time não for coeso, começa a ter briga lá dentro, disputas lá dentro. O pessoal da agricultura não faz a bola, não faz a escada para da pecuária, um deixa a porteira fechada, outro deixa aberto, um estraga o morão. Portanto, ele tem que ser um time e ele participa de uma parte daquilo. Então isso é um outro trabalho e começa de cima para baixo. Então, quem manda? Ele tem que permitir entender isso que precisa chegar lá embaixo. Certo? É bem complexo. Sim. E aí, mas é desafiador. Não, Não, é muito interessante. Acaba sendo bastante desafiador. É. Mas aí, continuando aqui, você entrou e começou a trabalhar. Qual foi o seu primeiro trabalho, assim, de você falou, a sua primeira função, quando você chegou, falou, me formei e agora... Reprodução. No comecinho eu trabalhei com equino, que eu montei um trailer, com laboratório, com raio-x, essas coisas. E depois eu migrei para pecuária, porque era muito difícil trabalhar na agricultura. Aí nós... No equinocultura. Depois nós começamos a trabalhar muito com reprodução, aí faltou nutrição, e nós fomos aprender nutrição. Aí foi a parte de sanidade, aí nós fomos complementando com o curso que precisava. Tá. E nós fomos muito felizes que as empresas nos ajudaram muito, dando cursos, desde a época da faculdade. Tá. Né? Então isso agregou muito conhecimento, o relacionamento foi abrindo com todo mundo e nós fomos agregando mais coisas. Tá. Certo? Aí você vai agregando e vai adquirindo conhecimento. E quando que você... A gente vai chegar no dia de hoje, quando que você percebeu aquela fala que eu esqueci o nome que você falou, que decidiu fazer veterinário? Doutor Otávio. Doutor Otávio. Desde o começo, porque você vai sentindo a necessidade de fazer outras complementações. O que a gente queria é que eu pudesse trabalhar 365 dias por ano.
E na época não tinha estação de monta, né? E por que dá errado esse grupo, esse aqui? Aí foi entrando nas outras coisas. Então, se eu não souber isso, como é que eu vou orientar? Tá. Né? Você foi se capacitando em cada área para depois Isso. se tornar o que você se tornou hoje. Isso. Eu ainda preciso aprender muito. Não, sim, mas eu achei interessante essa sua colocação, que na verdade foi o Dr. Otávio que você falou, de ser o clínico geral. Eu achei interessante Porque isso daí. ele estava vendo a quantidade, todo mundo queria fazer especialização. E ele falava assim, às vezes ele bate cabeça, ele entende muito de pouca coisa, mas como é que é a inter-relação disso? Você tem alguém Tem que ter alguém para fazer que faz esse lado aí. O diagnóstico geral Geral. para indicar o especialista. E falar assim, ó, aperta aqui, aqui eu dou meia volta, aqui eu dou uma inteira. Isso aqui, por enquanto, na hora que você estabelece os índices, e eles te falam onde é que você tem que melhorar. Por exemplo, bezerro morrendo. Tá, a mortalidade de bezerro. Qual que é a idade que está morrendo? No primeiro dia, no segundo, na primeira semana, segunda, terceira, e o que acontece em cada fase dessa? Se você não levantar, está morrendo bezerro. Isso aqui é por falha de transferência de imunidade, falha da cura do umbigo. O que está acontecendo? Ela vem carregando um problema que, por exemplo, hoje tem bezerro abortando e morrendo por tristezia no nascimento. Uhum. Na hora que você levanta tudo isso, fala, aperta aqui, ó. Ou Pareto, 80-20. Onde é que eu vou atacar mais que eu vou ter a melhor resposta? Certo? A regra de Pareto funciona muito bem. Então é isso aí. Isso aí quer dizer que nós temos que aprender constantemente e ensina, troca conhecimento. Isso é importante. E hoje, nas suas andanças aí pelo Brasil como consultor, o que você vê hoje, assim, em todas as fazendas que você já deu consultoria e tal, qual é o principal problema que você vê, assim, nas fazendas hoje? O primeiro deles é a gestão. Tá. E a gestão, ela é bem complexa. E isso aí, qual que é o alcance dessa propriedade que o gestor precisa saber? E o quanto ela está preparada para isso? Vou dar um exemplo simples. Existe uma evasão, uma fuga de colaboradores da pecuária para a agricultura. Tá. Por quê? Você tem motivos para que não tenha isso aí. Ele não é valorizado, ele não é cuidado. E muitas vezes o cara enxerga que o que eu pago para ele é muito. Mas a hora que ele faz a conta do que ele entrega, é pouco. Tá? E eu entendo que se eu quero ter qualquer atividade, a remuneração bem feita, o investimento em cada ponto, cada tópico ali é extremamente importante. E a conta não tem que ser eu pagar mais barato. É o quanto eu preciso faturar para que eu atenda toda essa necessidade. Se eu não fizer isso, eu não vou ter esse profissional. Perfeito. Tá? E por outro lado, por que também não tem jovem em fazenda? Porque não tem mulher. Por que não tem mulher? No máximo, ela é uma cozinheira. Pecuária. É verdade. Então, se eu valorizar essa mulher, ela vai ficar lá. Eu vou ter uma equipe por mais tempo. Então, tem que olhar tudo. Isso é gestão. Né? Cuidar da equipe é importante. Você fez uma abordagem aí que é bastante interessante, porque quando você fala, eu preciso ver o quanto eu preciso faturar para poder manter a estrutura que eu preciso, e não o quanto eu preciso economizar para poder pagar barato e ter o serviço deles. A visão, o conceito da pecuária e agricultura são totalmente diferentes e estão caminhando para um lugar diferente. Não vão chegar no mesmo ponto. Eu costumo brincar que fala assim, o conceito do agricultor é lucro máximo. Então ele tem uma boa colhedeira, uma boa plantadeira, uma equipe muito boa, que segue os processos corretinho, porque ele quer o máximo. E custa 40, 45 sacas de soja por hectare, mas eu preciso produzir 70, 80. E essa é a meta. O conceito da pecuária tradicional é custo mínimo. É a vacina mais barata, é o peão mais barato, é não dar condições para aquela propriedade, aquela empresa funcionar. Então nós precisamos reverter esse quadro, certo? Via de regra, nós estamos perdendo solos, nós estamos perdendo equipe para a agricultura, porque ela faz direito. Uma coisa simples da sanidade. Na agricultura, quantos combates você faz na soja, no algodão? Muitos, mas faz todos no mesmo dia? Não. Mas vai passar de hora? Também não.
Você tem o pragueiro lá. E na pecuária? Nós queremos fazer tudo no mesmo dia. Embora eu espere respostas em momentos diferentes. Quer fazer agora? Não, já que fechou o gado aqui, já vamos fazer tudo. Né? Exato. E assim, o mais barato, por exemplo, vamos falar da clostridiose. Quantas clostridioses nós temos atuando? Eu tenho vacina que protege contra 12 e contra 12. O cara quer a mais barata. Mas aquilo protege o problema que ele tem. Primeiro, ele nem sabe o que está tendo. Na hora que você começa a levantar isso, essa vacina sua é cara demais, porque ela é baratinha perto da outra, mas não protege, você continua tendo um problema. Um bezerro que morre é a vacina Pagou toda que tudo. você ia pagar. Você paga várias vezes. É. Então um bezerro paga várias vezes a vacina, o gado todo. Então por que não tem essa parte de gestão de informações, da importância dela? Tá? Muitas vezes você chega num lugar, você não pode implantar o que precisa ser feito, porque a equipe não dá conta. Porque a estrutura não dá conta. Então eu já começo com um negócio que já não vai funcionar bem. Aí você já fala, não vamos implantar enquanto eu não capacitar a equipe. Tem que melhorar a equipe, eu tenho que trocar a equipe, porque ela tem que ser capacitável, né? Porque se ela não for, não vai acontecer, Não vai. né? Não adianta eu ensinar pro cara alguma coisa se ele não aprendeu a ler e escrever. Gente, a pecuária é a atividade mais complexa que eu conheço. Isso é uma coisa interessante também. Seu pasto, cada dia está de um jeito. Ele obedece ao clima, à fertilidade do solo, à radiação solar, horas-luz, à temperatura. A 35 graus, suas gramíneas tropicais podem produzir 100% da capacidade dela. A cada grau que abaixa, perde 4%. Então é o mínimo que limita. 30 milímetros de chuva dá 1 tonelada de matéria seca. Então como é que é essa distribuição? Essa raiz pode estar profunda ou pode estar assim. Quando que ela está assim? Assim que interfere na brotação, na rebrota, na produção. Quando eu tenho alumínio, ela não desce. Ela faz isso. Então é muito complexo. E eu ainda tenho, como eu estou coletando a capacidade de cada cultivar. Então cada dia o seu capim está diferente. Vai entrar no veranico, o capim sabe antes da gente. Então, a hora que vai entrar, você já tem que ter informação do que vai acontecer, que eu tenho que melhorar, alterar o meu manejo para não deixar sementear, que é uma proteção natural deles, é perpetuação de espécie. E em cima disso eu tenho um animal que cada dia está diferente. Ele pesa mais, ele tem uma exigência diferente, tem estágios de vida e categorias diferentes, uma vaca prenha, uma vaca parida que vai ficar prenha, só tem variável. Quando eu entro nessa variável aí, Pacheco, você fala da variável do capim, que cada dia é de um jeito mesmo, proteína alta, depois não tem mais, aquela coisa e tal. É válido pensar que é melhor eu alimentar ele com silagem do que eu mantenho o padrão e assim o gado vai mais Quando tranquilo? que a qualidade dela muda? Da forragem? Quando ela muda de estágios, que ela sai da parte vegetativa para a parte reprodutiva. Mas você tem um poder de não deixar isso acontecer. Tá. Como? Eu não deixo Boca. a haste sair. Mas depois que saiu, não. Quando a bainha da haste abre e forma lígula, ela já codificou para o pé que vai morrer. Então eu não posso deixar isso acontecer. Então com manejos você pode protelar isso por mais Ou você vai com boca ou vai com roçadeira. Ou guarda o excedente. Tá. A produção de volumoso ela é desuniforme até no período das águas. Choveu mais, menos, fez mais temperatura, o tempo está nublado ou não, tem o veranico. Então, se eu consigo manejar o pasto ou melhor para o pasto, eu vou ter a melhor qualidade. Isso quer dizer que às vezes ele explode e meu gado não dá conta de comer. O que eu posso fazer? Diminuir o número de pastos para esse animal e posso armazenar isso aqui. Tá. Ou eu posso alugar, ou eu posso roçar. Qual que é a melhor maneira de eu utilizar esse recurso? Eu gostaria de armazenar, mas nem sempre é possível. Aí eu continuo usando, isso aqui vai estar bem. E aí eu roço isso aqui, que ela vai entrar lá na frente. A hora que começar a ter o declínio, eu tenho. Ou eu posso guardar, ou eu posso alugar pasto que eu estou botando dinheiro ali dentro. Então tem várias maneiras. E é dinâmico. No final, a pior opção aí dessas aí é roçar. É. Você tá jogando comida fora. E uma coisa que no manejo do pasto a gente precisa pensar é que eu preciso construir o solo. E construir quer dizer não colher todo o capim, reciclar
parte desses nutrientes. Por que a agricultura melhora o solo muito rapidamente? Você colhe o grão e o pé, você volta para o solo. Você recicla de novo. Além das correções e reposições de nutrientes que você está fazendo. O que a pecuária faz? Exporta tudo. Tá? Isso é conhecimento que coloca ali e funciona. No começo você faz as coisas engessadas, para o seu peão é desse jeito. Depois você qualifica ele para pensar. Nessa situação eu faço isso. E é dinâmico durante o ano. O período de descanso de uma época do ano é diferente da outra. Você pega novembro, dezembro, janeiro, fertilidade, pode estar melhor se você adubou ou não, mas eu tenho temperatura alta, tenho radiação alta, tenho umidade, então vai produzir muito. O período de descanso nesse período é muito curto, porque eu tenho um laboratório funcionando muito bem. E olha que eu chego nessa época do ano agora. Dia frio, longo, sem umidade, temperatura baixa, eu preciso de mais tempo de descanso. Então, no negócio, eu vou vender esse gado nessa época e quando que eu vou comprar? Não vai estar caro? Então eu tenho que ter comida guardada. Para ter comida guardada de uma forma eficiente e econômica, eu tenho que ter produtividade para produzir muito a custo baixo. Isso eu tenho que construir o solo. Olha a interação que precisa ter. Então nós temos que ser agricultor de comida. Exato. Certo? O pecuarista, a gente fala que é um agricultor de pasto, né? Precisa ser um agricultor de pasto. Precisa colher. A colhedeira dele normalmente é o animal. E tem que pilotar esse animal bem. Né? E é mais complicado do que a agricultura, porque quanto que eu posso produzir de soja por hectare, de milho, o que for? Tá. Mas eu tenho categorias na pecuária que tem um piso de ganho e um teto. Senão complica a fase subsequente. Exato. A recria. Se ele ganhar pouco, ele não chega no ciclo que precisa e não paga a conta. Ele precisa ser lucrativo o ano todo. Mas se ele ganhar demais na recria, eu complico a fase de terminação. Quer dizer, eu estou engordando ele antes da hora e corto o crescimento dele. Olha a dificuldade. Mas tudo é possível de treinar, fazer. É. Então nós temos muito ainda para a pecuária aprender o que precisa ser feito. Exato, que é o que você falou assim, mas eu acho que desses o pior, de repente, é o roçar, né? É. O pior, na verdade, seria deixar do jeito que tá. É. Porque Normalmente, eu falo dos recursos de... Normalmente o cara faz assim, ó. Ele tem tantos passos que ele está rotacionando o gado, utilizando ele aqui. O passo começa a passar. Ele está vendo que não vai dar para comer aquilo ali. Ele que resolve comer tudo, pouquinho. Vai sobrar tudo, vai passar tudo. Uhum. O próximo ciclo, o desempenho vai Já ruim. Diminui. Né? Então, o cara precisa entender o conceito. Certo? É, porque às vezes o conceito você fala, mas eu vou estar jogando fora. Não, você está melhorando para o próximo. É. Então, assim, mas na verdade, o melhor é você pegar, já que está sobrando, eu vou guardar. O Mas ideal eu sempre fazer isso. Porque normalmente as fazendas não estão preparadas. Exato, não tem preparado. Eu preciso ter máquina. E assim, na própria confecção da silagem, que hoje é uma moda fazer a silagem, é bacana e precisa fazer mesmo, mas a oferta de serviço é muito menor do que a demanda. Então o que está acontecendo? Eu vou lá e contrato com você, você tem as máquinas, vem cá e faz a silagem para mim. Eu tenho 100 hectares. Aí a minha esposa está ali, ela tem 300 hectares. Você me empurra com a barriga, faz o dela lá, eu venho aqui passar de hora. Tá? Então tem um desalinhamento dessas coisas todas. Certo? Ou seja, prova que produzir comida é um bom negócio. Porque se você tá tendo tanta gente fazendo isso, é porque é bom. Ô, Pacheco, deixa eu te perguntar. Às vezes eu até tô me antecipando um pouco, mas quando você fala aí, nós estamos tratando aí de eficiência também do animal que vai comer. E você falou das fases dele, né? Que ele tem que passar pelas fases de uma maneira correta para não se perder lá na frente, né? Quando a gente entra nisso, no Brasil, que é um país muito grande, com uma variedade muito grande de gramínea, de manejo e de raças, e o que é que eu acho, no meu conceito, pior ainda, que é a variabilidade de linhagem dentro das raças. Como é que você vai? Porque às vezes você está com um conceito aqui, mas essa linhagem aqui não converte tão bem quanto a outra. E na hora de você comprar bezerra, às vezes você está comprando bezerra do cara que inseminou com 10 bois diferentes. Como é que é essa loucura aí? Ó, nós temos um futebol, mais ou menos um salve-se quem puder. E quem consegue ter mais informações, e você pode ter dentro da sua fazenda, inclusive informação do que vem de lá,
desde que você comece a coletar corretamente isso aí e implantar coisas que são detalhes e que mexem no resultado. Nós temos dificuldade de coletar poucas informações, mas vamos falar de uma coisa que é muito emergente hoje. Hoje nós batemos um papo com a turma ali falando sobre o curral fala e os animais também, do que acontece com ele lá. Nós ainda estamos na fase de diminuir lesões em carcaça. Isso já não devia acontecer. Tá? Lesões no curral, lesões no caminhão. Ferrão. Então você tem imagens horrorosas colhidas nesse mês. No Brasil inteiro e fora do Brasil. Então, isso é um negócio que acontece no mundo. Falha da vacinação, o abscesso que o cara tira, animal pisoteado, são coisas que não deveria estar acontecendo mais. Mas vamos falar, isso aqui é o prejuízo na certa. Mas vamos falar do prejuízo da falha na eficiência. Eu vou fazer uma comparação grosseira com gado de leite, mas vale para o corte. Tá. Você tem uma vaca que dá 8 litros de leite, uma dá 10, uma dá 20, uma dá 40 e uma dá 60. Como deve ser a dieta desse animal? Você põe tudo no mesmo lugar? Não. Ela tem que ser pelo potencial de leite que ela dá, pelo que ela está dando de leite, pela complexão física dela, porque tem que alimentar ela, e pelo estágio que ela está. A fase de lactação. A fase da lactação e se é uma novilha que está em crescimento ou não. Categoria animal, né? Categoria animal. Tá? E na pecuária? Tem jeito de fazer isso? Tem. Mas a gente começa lá na estrutura e no conceito do negócio, que dificilmente você tem números na fazenda. Vamos falar do frame. Frame é a complexão física dele. Se ele é curtinho, né? Mediano, longo, são 9 frames. O pessoal custa fazer 1. Ele faz por peso. Frame e raça são duas coisas imutáveis para aquele animal. Ele nasce com aquela raça ou com aquele complexo genético e o frame. Ele não muda. O animal é curtinho, vai morrer curtinho. Ele é holandês, vai morrer holandês. Sim. A única coisa que muda é o peso. Então essa seria a última coisa que você vai falar, que você vai classificar. Mas eu tenho animais pequenos que precisam ter uma dieta para aquele animal que vai morrer com 480 quilos e esse vai morrer com 700. Esse aqui é mais tardio? Não é mais tardio. Tipo, animal grande é tardio. Não. É uma vaca que dá 60 litros e precisa comer para dar 60 litros. Ela vai morrer na mesma idade desse aqui. Só que esse entrega pouco. E esse entrega mais. Então, de toda a construção do animal, as dietas são diferentes. O manejo é diferente. O desafio dele é diferente. E muitas vezes nós estragamos o nosso negócio por não ter essa informação. Eu ponho tudo no mesmo bolo. O que é via de regra você vê nos abates? Pega aquele curral lá que está com 120 dias, com tantos dias que está marcado aqui para ficar no confinamento e manda para o frigorífico. Tá, eu tenho animais desuniformes em acabamento, entrega diferente. Eu estou perdendo dinheiro nesse negócio. Mas por que ele não faz isso? Porque é difícil. E por que é difícil? O meu centro de manejo, o curral, não permite que eu faça uma apartação correta. Eu tenho 2, 3 apartações. E a primeira vez que esse animal chegou na fazenda, ou quando bezerro, você já classifica ele. Que ele vai carregar pro resto da vida. A única coisa que muda é o peso, gente. E eu tenho genética, eu posso aliar a genética nisso aqui. Qual que é o peso da minha vaca? O que eu estou colocando de touro? Qual que eu espero de diferença nisso aqui? Então o frame dele é esse, a raça é essa, o desempenho vai ser esse aqui. Então você começa lá atrás com ajuste fino em tudo isso. E é possível fazer. Porco faz isso, frango faz isso, leite faz isso. E o meu curral não permite as apartações. Tem que passar várias vezes. Poxa, faz uma vez só. O cara compra uma Dodge Ram e troca a cada 2 anos e é mais barato, mais caro que um curral. Que você vai usar quanto tempo? Um brete de contenção é caro, 150 mil é caro, mas o outro custa 80. Você não está pagando 150. O diferencial é do 80 para aquele. E quantas vezes você chega num centro de manejo, numa fazenda, o curral tem 30 anos, 50 anos, com um punhado de defeitos, causando um punhado de problema. Inclusive lesão dos animais. Lesão. Né? Então nós temos que modernizar tudo isso. A equipe, eu preciso ser uma equipe capaz. Eu preciso trazer decisões. E as decisões lá no passe são diárias. Tá? Então todo o processo tem que ser mudado. O Brasil, ele é
um país que tem um potencial fantástico. O Cone Sul todo, né? E o outro que pode ser concorrente nosso está na África, que está anos-luz atrás da gente. Como país, vai melhorar. Mas vai demorar. Mas o potencial nosso é estratosférico. O que precisa é elevar essas propriedades a essa condição competitiva. Então, todo o sistema tem que ser reformulado. É o investidor. Tá? Então, a visão nossa é essa. Por que eu trabalho em vários estados e fora do Brasil? Porque eu procuro pegar o cara mais evoluído de cada lugar. Aonde você pode mostrar o serviço que ele entende e as coisas vão mudando. Interessante. É o que ele está falando aqui. É muito mais mudar a mentalidade do pecuarista do que qualquer outra coisa. E essa mudança está acontecendo nas sucessões, nos jovens. Tá. No antigo eu sou assim. Não, Eu interessante que você, muitas vezes, você olha que você vai no grupo de mão de obra ali, que você constata que tem uma falha, tem um gap ali, e você precisa estabelecer uma capacitação desde que ele tenha base para absorver essa capacitação. Aí você vai lá e faz tudo. Aí você vai ver que você tem que fazer isso com o dono também, né? Porque ele também tem que ter a mentalidade. Hoje nós procuramos o dono que pode nos atender. Porque senão você fica dando murro na ponta de faca. Né? E por isso que a gente trabalha em muito lugar. Você vai pegar o pessoal mais evoluído de cada lugar que vai para frente. Não dá para salvar todo mundo. Né? Não dá pra salvar. E esse que é o negócio, né? Certo? Aliás, tem que salvar quem quer quer, ser, né? quem quer. Quem quer Senão ser não tem salvo. jeito, Não adianta. Ele tem que querer a mudança. Qualquer uma resposta normal, não posso trocar o fulano que ele é de confiança. Mas só tem esse cara de confiança no mundo. Confiança é a primeira coisa para ser ser humano, né? E tem gente boa. Tem gente boa. O que precisa mudar é o modelo de contratação. Mas essa diferenciação que nem você falou que a gente tem hoje no gado de leite, no porco, no frango. A água já chegou na bunda. A água já. Porque se ele não fizer isso, Tá morto, ele tá não morto. consegue. O corte tá Esse é o chegando, ponto que eu queria te chegar. O corte não. Quando é que a água vai chegar na bunda? Não, já está chegando. Já tá chegando, Já né? está chegando. Porque isso são coisas que você tem que planejar muito para frente e para trás. Nós estamos começando a entrar numa fase melhor da pecuária de corte. Tá? O quanto nós estamos nos preparando para a próxima fase de baixa. Ela vai acontecer. Não é assim, se não Ela vai acontecer. E a tendência é que esses ciclos sejam mais rápidos. Mas quanto nós estamos preparando para isso? Tá? É uma questão que a gente A agricultura já tem tudo antes de começar a próxima safra. já sabe tudo, né? Sabe tudo. Não, é assim, sabe tudo entre aspas, né? Porque a gente sabe até só que a agricultura é aquela coisa que você falar, já tá batendo, a água já bateu ali, né? Porque se ele fizer um pequeno erro, esse erro ele vai dali alguns meses já vai acontecer um problema para ele. Mas vamos falar assim, só de insumo. Ele está com tudo antes. Ah, sim. Então ele já sabe basicamente qual que é o custo de produção dele. A pecuária... É que ele ainda vai depende muito de outras coisas, né? Comprando, não sabe quanto custou. E aí depois não sabe quanto pode vender. Na verdade, é que a gente tava, uma vez nos comentamos que a pecuária o cara começa a quebrar 3, 4 anos atrás. E ela dá uma maquiada na dificuldade do cara. O que é a maquiada? Ele piora a manutenção da fazenda, diminui a troca da caminhonete, ele vai... Então um pouquinho o negócio vai despencando, entra em colapso funcional. Tá. Certo? Pô, o negócio não tá dando mais. Né? Mas isso aí pode ser sinalizado muito antes. Mas, Pacheco, o cara da agricultura, eu vou tirar aqui a questão da comercialização por enquanto, mas o cara da agricultura, ele produz milho hoje, ele colheu o milho, ele está com a terra desocupada, ele pode ter um silo para guardar as coisas e tocar ali a produção do ano que vem. Ideal, aumenta o silo e tal. O pecuarista não tem como guardar o boi. Não, por isso que ele tem que trabalhar muito bem com as alianças que ele pode fazer. Certo? E o que nós temos hoje? Existe uma tendência dos grandes players transformar a carne em commodity. Pressionar para baixo. O que tem de saída hoje? Você produzir uma carne diferente. Gourmet, nós já temos outros mercados comprando isso aí. E você pode trabalhar como estoque regulador de algum deles também. Então, existem possibilidades. Tá? Estoque regulador, mas ele
Ele não está na mão do produtor. Hoje. Não, mas você tem hoje estratégicos que podem funcionar como estoque regulador de um frigorífico ou de outro. Tá? Vai depender também de um acordo da indústria com o produtor para poder estabelecer isso. Mas tudo é assim. Assim como eu guardo o milho no silo da empresa tal, eu vou guardar a carne no frigorífico do fulano? Não, essa carne ela tem que sair, né? Mas hoje você pode ter acordos com ele que você atende ele nos pontos de estrangulamento que vai acontecer. Você pode ter uma carne de qualidade que ele vai ter preferência a comprar o seu, que tem uma frequência. O que é mais importante para o frigorífico? Escala. Não, Frequência. É. Muito maior do que a escala. Se você tem uma carne tiver frequência, excepcional entrega. e entrega toda semana, ele pega aquilo ali e faz um negócio aqui. Mas se eu fui vendo 50 mil boi de uma vez, eu tô na mão dele. Que é o, por exemplo, que a gente fala muito do VPJ. Se ele não consegue crescer na quantidade, Não. porque não tem quem entrega para ele aquela qualidade Naquela que ele qualidade, precisa. naquele padrão. Naquele padrão Mas que se ele precisa. você tem esse cara que entrega desse jeito, você tem uma negociação especial com ele. Sim, sem Ou dúvida. seja, Então isso é para onde tem que evoluir o negócio. Mas aí, vamos lá, porque o commodity nunca vai parar. Não. E o que é melhor? Hoje eu tô com a minha fazenda lá, eu vou querer investir em carne de qualidade ou eu vou ser mais eficiente para entregar uma commodity? Um volume maior? Eu começaria com o volume, com a carne de commodity e migraria parte Uma pequena disso parte para isso. Nós trabalhamos em fazenda que faz isso. Tá. Ela tem... Porque não dá para você transformar, até dá, mas... Não, dá não, é demorado. É demorado, É né? demorado, porque essa construção já é outro gado. É É outra- outra genética, é um marmoreio, é outra coisa, tá? E a hora que o cara começa a comer essa carne, ele quer ela. Mas aí no cruzamento industrial resolve isso rápido. Não. Por que não? O que é cruzamento industrial? Europeu e um zebuíno. Uhum. Mas quais são as características organolépticas que você quer que tenha naquela carne? Não basta ser novo para ser uma carne gourmet. Eu tenho que ter marmoreio nela, tem que ter outro. Só o cruzamento não dá isso. Não, mas sem o cruzamento também não dá isso. Não, hoje você tem Nelore tão marmorizado quanto o Angus. Mas não com sabor tão bom quanto o do Angus. Tá, mas aí você precisa... Aí é característica organoléptica. Aí você tem que colocar essas coisas junto. E a introdução disso não é colocar o sêmen que vai sair desse jeito. Porque existe uma coisa importante que pouca gente fala, que é a habilidade combinatória daqueles dois entes que você está cruzando. Ah, bom, aí a gente entra naquela discussão lá que eu sempre falo que é, esse animal é meio sangue. Não, o animal não é meio sangue, ele é filho de um pur de cá e um pur de cá e ele pode ser 80% de um e 20% do outro. Isso, o que ele está Não, carregando? não é 50 de cada. Então, é assim, quando 50. você faz isso, a transferência disso para as futuras gerações ela é muito pequena. Sim. E você tem que selecionar esses animais e multiplicar eles. Então, é pequeno isso. Esse crescimento é pequeno. Lá na frente você pode ter isso. Mas demora muito tempo. Se eu faço isso, vamos dizer, na raça pura. Se eu pego a raça pura de Nelore, hoje eu tenho um Nelore tradicional, aí eu vou para um Nelore que já está selecionado para marmoreio, por exemplo, eu vou chegar ali, vai demorar um pouco mais para eu ter as futuras gerações Vai. com esse marmoreio. Porém, no cruzamento industrial, quando eu coloco consegue mais ambos, eu rápido. consigo muito mais rápido. Consegue mais rápido. O resultado é mais Mas rápido. aí o que a gente recomenda? O que você tem de melhor no zebu, continua melhorando ele porque você quer. Perfeito. E o fundo? Aí é o O industrial. fundo aí você vai no industrial. Vai melhorar Até desse- você chegar num rebanho que você tem tudo bom e pode fazer sempre inseminar primeiro. Eu acho que assim, não vai chegar nesse É ponto difícil porque chegar. você tem um vigor híbrido que bate isso aí. Sim. Não, Você e vai ter um claro, vigor híbrido que É. e você tem que fazer a substituição, você tem que fazer reposição, não adianta. Mas que um erro muito comum que foi cometido no começo do cruzamento industrial, principalmente com Angus, foi inseminar tudo de Angus e repassar de Nelore. Ou seja, as melhores vacas dele sempre emprenhar de Angus e as piores emprenhavam de boi de repasse. fez um pioramento. Fez um pioramento Ele genético. fez um pioramento genético na fazenda dele, Na fazenda dele, nas Com matrizes gado, dele, né? Duas coisas que ainda tem isso acontecendo. Né? No cedo eu faço com o Angus e no tarde com o Nelore ou vice-versa. Eu acho que tem que pegar as melhores e fazer a sua raça base nela e melhorar Nelore. ela. As filhas dela vão entrar na reposição. As medianas vão para o fundo fazer o industrial.
as mães, daqui a pouco tempo as mães são o fundo que você tinha. Então você faz um melhoramento constante dos 2 rebanhos. É isso que eu estava querendo dizer, justamente Certo. isso. Porque vai chegar uma hora, porque se eu coloco o Angus nas piores, eu vou ter animais não tão bons também. O Angus vai melhorar a carne, mas eu tenho ganho de peso. Mas nas piores que nós estamos tenho- falando, é pior de... Não, eu sei, mas você Qual que é a vaca é pior? É bem fundo. Não, mas pior porque, por exemplo, quando a gente pega... Porque tem vários tipos de pioramento genético e melhoramento. sim. Porque nós estamos falando assim, quando você pega, deixa as últimas, você está ferrando a sua reprodução, colocando vacas mais Primeira coisa tardias em reprodução. como é Ou que... seja, você vai ter menos... Mas não necessariamente de qualidade de carne. Não, eu tô Não, falando o que, em ganho o que de que você peso, faz? em Quando você faz esse terminação. ponto aí que você põe o Angus, um europeu, um zebuíno, você melhora em 14% o peso desses animais, por causa do vigor híbrido. Tá. Então, se eu pego uma vaca que desmama um bezerro de 150 quilos, ele desmama de 170. Mas é um cruzado que não vai deixar filha aqui. Isso. Melhorei o meu fundo e não vou deixar a reposição dela. Ela vai embora. Vai embora. Vai embora. Tá? Agora, qual que é a melhor vaca? A que melhor te entrega. Não é o peso. É uma correlação do peso do bezerro em relação ao peso dela. Perfeito. A vaca de 600 quilos que desmama um bezerro de 200 é boa? Não, é péssima. 30%. Tá? E o peso é mais fácil de você colocar do que essas características. E eu tenho outro questionamento que nós melhoramos tanto o rebanho no Brasil através de touros melhores e da própria inseminação e não melhoramos o meio. Então o que tem acontecido? Os melhores animais não conseguem ficar na fazenda. Porque ele emprenha, mas não dá conta de reemprenhar. Então nós temos que melhorar geneticamente? Tem. A importância da genética é fundamental para a melhoria. Mas eu preciso melhorar o meio. Senão eu faço a primeira leva, depois não faz a segunda. Eu entro com precocinho que depois não dá conta de parir. Isso, vamos abrir um parênteses aí. Que você falou de uma coisa. Aí há controvérsia. A infertilidade, a subfertilidade são doenças autolimitantes. Não é doença, mas são autolimitantes. Eles produzem pouco. Mas essa subfertilidade é porque não teve chance, o erro foi meu, Exatamente. ou ele realmente é ruim. O erro tá onde? Tá É onde aquilo que tá você o fala. Busca a origem do erro. Exato. Por isso exato. eu tenho que ter as informações qualitativas. Não dá pra você chegar e achar que Não. vai falando isso. Eu Na hora que você levanta tudo isso aí, normalmente o erro é nosso, não é do animal. Não é do animal. A precocinha, eu conversando uma vez com o produtor, nelorista, falei, escuta, vocês não estão querendo fazer do zebu o que ele não é? Ou seja, querendo emprenhar, que é uma característica do gado europeu, que emprenha com 14, 15 meses, uma novilha Angus tá em condição, e o Nelore ainda não atingiu isso. Ele falou assim, não, porque o Nelore nunca foi desafiado a fazer isso. Então nós agora estamos testando o Nelore nesse desafio. E aí eu fico com a pergunta, tá, eu pego um lote de precocinha e vou achar ali, de 100 novilhas, eu vou achar 30 que emprenha. E aí eu vou achar 70 que não emprenha. Quer dizer, eu vou ter que começar um caminho novo para poder, a partir dessa linhagem, teoricamente, começar a emprenhar mais Eu tenho a cedo. resposta para isso com números. Mas aí eu vou te dar mais uma coisa, porque aí talvez você tenha mais número que talvez... E aí eu venho o tal do stability. Como é que eu vou classificar isso? Nós já temos números para falar que essa precocinha vai ter longevidade ou não é mais importante ter longevidade no rebanho? Eu acho que essa longevidade é muito questionável Uhum. pelo seguinte. Mas vamos voltar lá na precocinha. Tá. Vamos pegar uma fazenda hipotética. Qual que é a vaca adulta mais leve que ele tem? Pesa quanto? Faz um número aí, Tá, da sua vaca. 450 quilos. Bom, é mais leve. É, a Bacana, mais seu leve. rebanho é muito bom. E a mais pesada? A mais pesada tá com 680. Tá bom. Então são dois animais totalmente diferentes. Totalmente diferente. Existe uma correlação verdadeira do peso a determinadas idades com o peso final, adulto. Tá. Então vamos lá. Qual que é o ideal um animal começar a funcionar bem para você esperar a resposta dele do peso a desmama? Quantos por cento do peso adulto com a vaca 3,5 de score? O peso desmama? É. Eu tenho que ter de 40% a 60% do 50%. peso. Então 50% você pode esperar um resultado. Já a bezerra desmama 50%, ela tem condição, se você fazer ela desenvolver, nós estamos fazendo uma bezerra se tornar uma vaca. Sim.
Então ela tem que ter maturação do organismo inteiro. Se ela chegar com 66%, aos 14 meses ela emprenha. E aos 15, 67. E aos 16, 68. E ao parto, 80. A vaca de 450 quilos é essa proporção. E a vaca de 700 é essa proporção. É a mesma. Então a 450 precisa desmamar uma bezerra de 225 quilos. E a de 600, 300. A sua propriedade tem condição de alimentar esse animal para fazer isso ou não? Começa lá no pasto. Ela suporta isso ou não? O seu sistema suporta isso ou não? Então, se eu melhorar o pasto, você vai selecionar os animais que ficam próximos para isso. E a velocidade que você vai atingir isso é muito grande. Por que nós temos problema de prenhez, de manutenção de prenhez em precocinha? Porque você não faz isso com ela. Você desmama ela abaixo, faz uma recria que não atinge isso e não ocorre uma maturação sexual do organismo. Sim. Eu posso fazer ela ficar prenha via protocolo, mas ela perde. Então o índice de perca dela é maior. Atinge isso aí que ela vai ficar prenha e vai segurar. Depois ela precisa atingir o parto com 80% do peso dela adulta. Se você fizer isso, ela é uma vaca. Ela vai funcionar bem. Então, na hora que você põe esses números, a coisa funciona e a seleção entra também. Mas a maioria funciona. O que nós estamos feito? É a hora que você não dá a condição, ela cobra de você depois. E aí tem um problema de parto. Como eu faço a seleção de qual sêmen que eu vou colocar aqui, eu preciso utilizar, não é bezerro pequeno, é facilidade de parto, que existe uma correlação do peso a não ser peso final também. Então, é complexo, nós temos que olhar isso aí tudo. Mas eu preciso selecionar o que eu estou construindo para parir, não é qualquer uma. Como é que é a anca dela? Como é que é? Aonde esse bezerro vai passar? Anatomia. Eu estou superalimentando o terço final de gestação? Ou eu estou fazendo esse crescimento desse feto ficar equilibrado até o 6º mês, 7º mês, porque depois ele não precisa crescer muito, senão eu vou ter problema de parto. Tá? Então isso no holandês nós já resolvemos. E a hora que a gente faz isso no zebu, do angus, ele funciona também. Quando se fala do holandês, nós estamos falando de gado mais em ambiente controlado, né? Quando a gente fala do Nelore, propriamente dito, que é o maior volume de gado no Brasil, e a gente fala dessa precocinha, aí você falou da nutrição dela para poder dar competência para ela, né? Isso. Agora, se eu falo de nutrição, eu estou falando de uma bezerra que foi tratada no creep feeding, ou eu estou falando de um animal que sempre foi criado a pasto? O gasto maior para que ela seja uma vaca. Compensa. 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 E você tem 2 ganhos quando você faz isso aí. Por isso que a gente questiona a longevidade da vaca, se ela precisa ter muitos anos. Você tem 2 maneiras, no meu ver, de tirar dinheiro dessa vaca. Um é com o bezerro dela. E o outro com o crescimento dela. Isso nós tiramos do suíno há 40 anos atrás, nos estágios que eu fiz, e hoje nós estamos aplicando isso no bovino. A hora que ela para de crescer, você perdeu esse dinheiro. Então, se eu explorar essas 2, eu vou tirar praticamente quase um bezerro de desmama em quilos de arroba se eu vendo ela e está entrando uma novilha no lugar. Então, eu faço mais receita no sistema. E qual que é o outro ganho invisível? O progresso genético. Se eu estou substituindo uma mãe por uma filha melhor, um acasalamento bem feito, o meu desempenho das próximas gerações são melhores. Quando começa o giro acaba ficando mais rápido, né? Porque quando você fica com essa vaca muito tempo, você não tá... Ela tá ali, não tá fazendo melhoramento. Nada. Você não tá melhorando e ela não tá acrescentando peso. Exato. Porque aí ela já atingiu o patamar dela. Quando ela chegar no limite, ela vai pro abate. Então é eu explorar a fêmea parindo até quando ela para de ganhar peso. E seu sistema permite isso? Então você vai ganhar um máximo de dinheiro, porque eu vou tirando a arroba do sistema. E um detalhe também arroba que eu acho... produzida por hectare. E o detalhe também, esse animal, ele vai te dar o abate dele, a carne de melhor qualidade do que aquela vaca lá. O que está sendo trabalhado hoje, que é interessante, quem já teve curso aqui em Goiânia, que o Barcelos que iniciou isso aí, é ensinar a gente a consumir o animal inteiro. Por que tem que ser jovem para ter carne boa? Então, se eu quero carne macia, é animal jovem. Se eu quero carne saborosa, é animal mais velho. Então, nós podemos fazer uma composição de forma que eu não tenho vaca velha. Se você chegar num rebanho, você está avaliando o rebanho, vaca velha, tem algumas coisas que estão acontecendo ali.
Ou está nascendo pouco, ou está morrendo muito. Tá? Eu não estou tendo uma renovação. Ou o meu progresso genético está muito ruim. Porque as bezerras estão pior que as vacas. Eu tenho que segurar as velhas para poder aguentar o tranco. Certo? Então tem alguma coisa acontecendo. coisa tá Então, errada. sempre você. Opa, o que está acontecendo aqui? Por que eu tenho vaca velha e não tenho vaca nova? Tá? Então ó, você vai pegar os números. Nós temos que melhorar isso aqui. Certo? Que é normal você chegar em fazendas mais antigas, as vacas velhas são melhores que as bezerras. E você tem vaca velha. E o que é uma. O cara às vezes tem até orgulho de falar, minhas vacas velhas são melhores que as velhas. Na realidade, ele tá andando para trás e não tá vendo, né? Não tá vendo? Né? Ah, eu tô melhorando as minhas novilhas geneticamente e ela para uma vez e vai embora, porque eu não tô dando chance para ela. Olha a Tá complexidade. complexo demais. Não tem nada mais difícil que A variabilidade da pecuária é muito grande. muito grande. muito grande. Muita variável. Muito. Principalmente. variável. E também tem uma coisa, né? A gente ainda tem uma. Na própria raça que domina o Brasil, tem uma variabilidade muito, Muito grande. Falta padrão, né? Quando o cara vai disseminar, por exemplo, eu tenho um conceito diferente do que é genética e o que é carne. Carne, mais padronizado possível, menos de variabilidade genética que eu tenho. Por quê? Eu tenho picanha do mesmo tamanho, tudo do mesmo jeito, o desempenho é igual. Quando eu ponho 30 touros diferentes, eu já desbalanceei na arrancada, despadronizei na arrancada. E aí, Sem como é dúvida. que você vai avaliar isso aí, se cada um é diferente do outro? Certo. Soja, banana, maçã, é tudo padronizado. Agora, quem produz genética, ele tem que ter uma variabilidade muito grande, tá? Porque você vem comprar o meu sêmen, o meu touro, amanhã você vem de novo e eu tenho material para você. E existe o pessoal que já trabalha isso muito bem, que a hora que ele te vende um sêmen e um touro, você, ó, já estou fazendo o que você vai usar na filha dele. Certo? Perfeito. Estou te dando essas opções. Se Ó, eu trocar isso aqui- o carro 2025 pelo 2026, né? É mais ou menos isso, né? Eu acho que é por esse lado. Então, assim, é muito complexo e tem que olhar tudo isso. E nós hoje damos conta de fazer isso, o Pacheco? Nós temos... Bolsões. Não tem. O Brasil tem bolsões de desenvolvimento não dá. fantástico. Isso está irradiando para fora. Isso está fazendo com que a atividade agro as unidades estejam crescendo. Tá. Que é um expurgo dos incompetentes. Tá. Tá? Quem é bom cresce, quem é ruim some. E aqui você pode ter da vaca a gôndola. Certo. Então isso dá uma vantagem para quem é organizado. Deixa eu te perguntar. Hoje, para fazer pecuária de corte, é melhor eu fazer, na sua opinião, só cria, só recria, só a engorda e confinamento ou fazer o ciclo inteiro? Minha visão, ciclo todo. Ciclo todo. Ciclo todo. Por quê? Porque você fica mais seguro com relação aos anos, as interações que tem de baixa para um, para outro. Você tem o controle total, né? E com o ciclo todo, você ainda pode migrar para um lado ou para o outro em pequenos momentos. Desde Você tem que o maior você, controle, né? Desde que você esteja bem preparado. Então, e isso também, se for fazer, isso te exige uma gestão muito melhor e um preparo Quem muito se melhor. mete avestruz tem que botar o ovo. Então quer dizer que você tem que estar preparado. É multidisciplinar, multifatorial. Mas fazer coisa difícil é bom. É bom. Porque pouca gente dá conta de fazer isso. Mas é bom demais. É verdade. Eu fiquei lembrando, macaco que come pedra sabe o que tem, né? Sabe o que tem. Então, se você vai se meter avestruz, ó. Então, assim, como é que você vai fazer? Né? O que eu vou fazer? O que eu vou desenvolver? Então, primeira coisa, você tem que se preparar para aquilo. Uhum. Né? Planeja. Sim, Quem planeja tem futuro. Quem não Futuro. planeja tem destino. Perfeito. Mas se eu tô hoje aqui, a gente tá pessoas escutando a gente que fala assim, pô, eu herdei uma área, uma terra e quero começar na pecuária de corte. Qual a sua orientação? Ele Eu começa faria a por onde? pergunta diferente, que você leva a pessoa a pensar. Tá, eu recebi uma área. Qual é que é o ideal para quem planeja? Para o projetista. O que você quer fazer? Eu quero fazer corte, leite, algodão, o que for. Então vamos procurar uma área que tenha a melhor aptidão para isso.
e vamos montar um negócio dentro do que você quer. Muitas vezes chega assim, eu quero tirar leite. Aí você chega lá e não tem água. As aptidões da propriedade não são para aquilo que ele quer. Ou você aprende a gostar da aptidão dela, ou você compra de outro lugar. Entendi. A natureza, nós temos uns anos de vida, a natureza tem eternidade para bater na gente. Certo? Então, o que eu faria se eu ganhar uma fazenda? É essa fazenda. Tá. Vamos estudar quais são as aptidões dela. E dentro dela, o que eu preciso, o que eu vou gostar, o que mata minhas lombrigas aqui dentro. Perfeito. Eu, particularmente, gosto de dinheiro. Então, o que vai me atender aqui? Eu tenho que plantar soja? O que eu tenho que fazer? Que integração? Quais as aptidões que eu posso integrar e ter sucesso ali dentro? Então, mais do que você tem que chegar e falar, ó, vamos ver, onde é essa área? Tal lugar. Aqui, ou você faz corte, ou você faz o que a isso gente aqui. apresenta para ele. É isso aqui. Se não for, não, mas eu quero leite. Não, então não dá. Então, você quer isso? fazer leite? Vende e Aí compra. você vai chegar aqui. Tá. Né? Você tem uns anos de vida. Isso aqui vai te dar esse problema. Eu já tive essa coisa. Não, dinheiro não é problema. É assim. Porque essa hora tem que se pagar e tem que dar dinheiro. Mas isso aqui não vai dar. Entendi. Tá? Então, acho que essa é a primeira coisa que os projetistas têm que fazer. É fazer um estudo e falar, o seu negócio pode ser esse isso. é o erro de muita gente, né? Parando pra pensar aqui, é o erro de muita gente. Não, mas eu quero fazer pecuária de gourmet, mas é que não dá. É começar para depois planejar, né? Então, assim, se você começa para depois planejar, você já embutiu o dinheiro ali. É aquele negócio, não, eu ganhei isso aqui, eu vou pôr um gadinho aí, né? Tipo, mas você não vai... Tem não que ter poesia. Eu já ouvi, você tem que ter poesia, mas poesia tem que pagar. Não, mas você sabe que uma vez eu trabalhava na Secretaria da Agricultura lá do Beraba e foi um cliente lá que ele chegou e falou, não, eu queria que vocês fossem lá na minha chácara, mas um cara milionário. A chácara dele na beira da rodovia. Aí você entrava, metade da chácara era sede. Não só a preocupação dele, né? Tartaruga no lago, aquelas coisas. Chegamos lá. Não, eu fiz um rotacionado que eu vi na internet de Tifton. Chegamos lá, Tifton irrigado. Cerca com poste de cimento. Aquela coisa assim, fala, não, e aqui embaixo cada um é irrigação, é independente, cada setor. Ele fez uma tecnologia absurda. E eu comprei uma vaca de 35 quilos de leite, mas ela não tá passando de 17 e tá emagrecendo, rapaz. Ela falou, ela vai morrer. Falei, por quê? Olha o tanto de capim. Eu falei, nunca comeu capim na vida dela, não. Só uma vaca holandesa de 35 litros. Você não dá ração pra ela vai morrer. Aí as coisas foram ficando mais... Eu conheço a mãe daquele rapaz. Não, a coisa lá da Deide. Vai ficando, lá na Deide. vai ficando cada vez mais complicado. Aí ele pega e fala assim, não, faz um projeto pra mim de leite. Se eu tiver um prejuízo de R$1.000 por mês, tá bom. Esse cara que atrapalha o negócio. Aí eu peguei e falei pra ele, eu não preciso nem fazer o projeto, já tá pronto. Já tá fazendo. Já tá pronto. Ele falou, não, mas como que é? Eu falei assim, continua. larga do jeito que tá e me dá R$1.000 por mês, o prejuízo tá feito. E você não vai ter trabalho. Aí o filho dele já estudou mais um pouco, foi, escuta, para eu usar essa vaca aqui, dá para usar aquele sêmen seccionado? Seccionado. Eu olhei para ele e falei, eu não vou perder a piada. Eu falei, vai, mas o bezerro vai nascer em pedaços. Aqui não tem jeito. Às vezes o cara te leva numa situação tão ruim, né? As vacas passando fome, aquele trem lá. O que eu dou para minhas vacas? Eu falei, dá uma medalha. A primeira coisa é ela estar viva. Dá uma medalha. Dá uma Dá um chance. troféu para ela, porque ela tá fazendo milagre, né? É complicado, né? Então, mas é isso aí. E esse é o Brasil, né? Mas não é só aqui não, em outros locais. Não, em outros também. Tem. A pecuária é a última área da economia que está se ajustando, porque a água está chegando na bunda. E eu consigo brincar, a Raquel de vez em quando brinca comigo também, que você só fala isso, é que a pecuária foi construída para dar errado, não com o intuito de dar errado. Mas ela começou com o móvel velho indo para a fazenda, o carro velho indo para a fazenda, o filho que não quer estudar e vai para a fazenda. Marginalizou demais. Marginalizou. E essa equipe é que trabalha na maior parte das fazendas com desqualificação numa área tão concorrida, tão exigente e tão complexa. Então, o papel nosso é melhorar esse nível. Bater na cangaia, que meu pai falava. Se você não corrigir isso aqui, isso não vai funcionar.
Você não é fazenda de final de semana, não é chegar lá e falar, você não está precisando de nada aí não, né? Precisa ler os números, precisa trabalhar muito. É um negócio bom? É. Muito bom. Mas precisa construir o negócio bom. Perfeito. Mas é a mesma coisa que eu querer montar um hospital para mim e não entender nada de medicina. E a pecuária permite que o cara comece num negócio sem entender nada daquilo. Antes, o cara tem só um pedaço de terra, ele já acha que tem uma fazenda, que já quer tirar alguma coisa dela, né? Nenhum outro negócio permite isso. Uhum. É exatamente isso. Nenhum outro. Né? Verdade. É a diferença de ser dono de fazenda e de ser fazendeiro. Você fazendeiro. É verdade, verdade. Certo? Então tem um pedacinho de terra, um pouquinho, mato, o gado começa a comer aquilo ali, ele já quer tirar alguma coisa dali. Então é falta do conhecimento do negócio, das dificuldades dele. Né? Perfeito. Ele não entra no avião se não tiver um piloto bom, mas no negócio da vida dele Pode ter um analfabeto. pode ter um analfabeto lá dentro. Aliás, compra uma máquina cara e um cara vai aprender a pilotar nela. Exato. Mas tem uma caminhonete, custa 300 mil reais, ninguém põe a mão nela. Né? Então, essa construção desse processo é importante. E o técnico é extremamente importante para botar essa realidade para ele. Você não precisa mandar fazer o que quiser, mas você faz um trabalho de psicólogo. Aqui você vai fazer isso, você pode chegar aqui, esse reflexo aqui, esse resultado é isso aqui que nós não estamos cumprindo, e ver se a ficha cai. E escolha para quem que você vai trabalhar. Não precisa abraçar quem não vai dar conta de resolver. Perfeito. Eu tinha um amigo que falava, eu dou assistência técnica, não insistência técnica. Tá certo. Tá certo. Hoje, de tudo que você já passou nas fazendas aí, o que você acha na sua... Acha não, vamos falar que você pegou como... Você teria como número disso. Quantos por cento dos pecuaristas realmente sabem se a arroba tá barato, tá caro porque ele tá produzindo? Eles têm uma noção disso. Boa parte tem porque está vendo as contas apertadas. Mas poucos têm realmente os números que precisa. Isso é uma coisa que precisa evoluir. Precisa melhorar. Ele precisa ser mais empresário, ou se ele não sabe, tem alguém que faça isso lá dentro, que ele tem uma dificuldade de confiar nas pessoas para isso aí. E ele, se ele não sabe fazer, ele precisa de alguém que faça para ele. Com o advento da IATF, já melhorou muito. Alguns processos que alguém vem e faça para ele, que ele não dá conta de fazer. Mas essa parte de gestão, eles têm uma dificuldade disso, desse item, e precisa evoluir para esse lado. Tem que ter alguém aqui que vem me ajudar a fazer isso aqui. E você não acha que também a evolução deva vir também dos técnicos, nós veterinários, o tecnista? Porque muitas vezes o veterinário fala, não, eu sou o técnico aqui, eu sei disso, sabe? Mas ele não vê a parte gestão do negócio. A nossa profissão precisa evoluir para algumas coisas. Tem algumas escolas que estão olhando esse lado, tem algumas iniciativas. Mas de vez em quando eu converso com o pessoal das universidades, e um dia eu conversei com um professor nosso aqui, que já aposentou, e eu falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Se a universidade, se a nossa escola de veterinária vivesse da venda do profissional que ele põe no mercado, como é que ele estaria hoje? Ele falou, fechada. Porque existe uma dessincronia da escola com a realidade. Quantos veterinários, agrônomos ou tecnistas são lançados no mercado cada semestre? E quantos realmente estão trabalhando na área? No entorno das faculdades, qual que é a radiação desse conhecimento que está lá dentro? Devia ter uma radiação muito maior. Uhum. Será que nós estamos produzindo um profissional que o mercado precisa? Será que nós estamos conseguindo vender o peixe mesmo? Um dos trabalhos que a gente faz é, eu preciso criar o meu consumidor do produto futuro. Lata de massa de tomate faz isso. Lata de creme de leite faz isso. Então como é que nós queremos que esse meu consumidor esteja melhor a cada dia se eu não posso melhorá-lo? Uhum. Então as escolas precisam ser repensadas nesse ponto. Quais são as dores reais que as fazendas sentem? Como é que a gente faz lá um diagnóstico da fazenda? Você levanta a situação dele, quais são as dores que ele tem
e quais são as dores que ele percebe. Que aquele não sabe. Que ele não tem, sabe. né? A maior parte ele não sabe. Entendeu? Aqui tá morrendo essa vaca. Você vai fazer o diagnóstico, vai fazer a necrópsia e tal. Eu não estou preocupado com ela, ela já está morrendo. Eu estou preocupado com as que não chegaram aqui até agora. Vamos ver as outras. Não, essa aí não tem nada, não. Eu tenho que ver lá. Mas vai ter. Mas é porque a gente normalmente bota a culpa sempre no pecuarista, mas eu acho que os profissionais também, porque às vezes a vaca tá morrendo. Não, dá um remédio aqui assim aí e vai. Dá um antibiótico, um anti-inflamatório e pronto. E não vai atrás do problema, né? Existem algumas falhas que precisam ser corrigidas, mas o meia-culpa precisa ser feito. Precisa. Vamos falar assim, quantos profissionais da veterinária estão saindo para ir para o campo? Uhum. Lá, quando nós estávamos na JBJ, nós contratávamos veterinário para colocar nas fazendas. Eu preciso de um veterinário lá dentro. O que é isso? Eu preciso fazer diagnóstico dos problemas, preciso fazer necrópsia, precisa fechar o diagnóstico, que aí você começa a corrigir. Sim. E nós tivemos dificuldade de contratar homem. Conseguiu contratar mulher. O homem não quer ir para lá. Porque a vida é pior. A qualificação que ele faz lá, mas a remuneração é pior, a qualidade de vida é pior. Então, tem que mexer em tudo isso. Mas para pet tem, para vendas tem, para outras coisas tem, mas para ir lá para o campo. Mas aí nós temos um problema grave, então, porque nós, ainda que preparemos o profissional da melhor qualidade para jogar no mercado, eu tenho um fator limitante que é o produtor não pagar o que ele precisa para poder ter. Mas eu questiono esse da melhor qualidade. Por que ele não é compro? Quantas fazendas são assistidas mesmo? A minoria. De fato, né? De fato, são assistidas, a minoria. Mas esse cara não tem problema? Não, aliás, a maioria tem essa minoria. Não, essa dificuldade é porque é problema. Exato. Então, Exato. por que nós não estamos atendendo esse cara e convencendo ele? O esporte ajuda nisso aí. Tá. Por quê? Você vai fazer um jogo e essa jogada deu errado. O cara marcou. Eu tenho que fazer outra jogada. Eu tenho que estar preparado para mudança. Eu tenho que estar preparado para usar outra estratégia. Outro Por que eu não recurso. estou dando conta de convencer? Eu encaro isso como falha nossa. Sim. Eu preciso levar esse recado para esse cara e eu não estou dando conta. Por que eu não dou conta? Ele não está enxergando a dor dele? Mas aí é uma falha individual ou uma falha institucional? Eu acho que isso é institucional. É institucional, né? Porque você tem profissionais que estão saindo e estão dando conta. Mas é uma minoria. Tem profissional bom? Tem. Tá? Todas as escolas têm. Sim. Tem uma meninada aí bacana. Não, tem coisa boa. O brasileiro é bacana. Tá? Sendo... Mas você tem uma outra área que está precisando ter um olhar maior para o Brasil. Gente, o mercado nosso é fantástico. O que nós precisamos melhorar é muita coisa. E não precisa fazer muita coisa para melhorar. É com empurrãozinho à toa o trem anda, né? Mas a gente precisa saber como faz isso. Como é que eu identifico, como eu toco nele. Como é que eu me faço ouvir, eu me faço ele interessar porque eu estou falando para ele, que é dele. Então essa preparação é importante. Não é fazer cirurgia, dar toque, passar ultrassom, não. Fazer cálculo de ração. Isso aí faz parte. Faz parte, mas tem que ter... Mas nós temos uma outra coisa que é entender o mercado que eu estou trabalhando. Entender o que o cara está enxergando. Onde é que ele acha que dói, mas dói em outra coisa. Está doendo um minguinho, mas a dor verdadeira dele é no coração, é em outro lugar. Então como é que eu mostro isso para ele? Perfeito. Tá? Muito bom. Então isso é importante. A gente faz umas lives e de vez em quando bate esse papo assim, o que realmente você está sentindo? Puxa uma coisa, outra. Isso é muito importante, a resposta disso. O pessoal está precisando, não sabe como é que melhora. E nós não podemos ser cartomante. Dá para você, olha, tem isso, você melhorar isso aqui. Perfeito. Tá? Deixa eu te perguntar. Você faz consultoria em vários lugares do Brasil. Viaja bastante? Quanto tempo mais ou menos você fica fora de casa? Quanto, Raquel? Esse dia eu fui para o Paraguai e ficou 20 dias. Próximo mês vai ficar um mês fora. Tá. Viaja muito. E aí vem a pergunta minha. Qual que é a importância de você ter alguém em casa para sustentar tudo isso? Ela é que é o grande esteio.
os 2 braços, as 2 pernas. Mas o que você precisa fazer nesse ponto? Ele tem pouco tempo junto, mas esse tempo tem que ser intenso. Com os filhos. Né? Mas nós fomos felizes, né, Raquel? Fomos não, somos, né? Somos. Fomos felizes com os filhos, né? São 4 filhos, cada um já está cuidando da vida. Bacana. E o que você, Pacheco, quer deixar para seus filhos de legado nessa vida? Princípios. E a possibilidade dele dar conta de cuidar da vida dele. E eles escolhem o que quer fazer. Nós temos 4. Os primeiros são gêmeos. Um fez veterinária e o outro fez medicina. O que fez veterinária trabalhou 3 anos, depois falou, pai, não quero isso não, quero fazer medicina. É médico, tá bem demais. O terceiro é agrônomo. Também está muito bem. O quarto fazia engenharia. O pai, eu quero ser o agrônomo, o veterinário, o zootecnista. Você sabe a vida do seu pai, né? Passou nos 3 vestibulares e hoje é zootecnista. Tá bem também. Então, tá. Neto, eu tenho 4 netos, bacana, tudo homem. Lá em casa é só homem. Só homem. A minha sogra... Não. Não, tem Olha lá. ela. Então, quem manda mesmo é ela. Se fosse touro holandês, Tá capaz. Minha sogra tem 15 netos. Uma mulher e 14 homens. E essa mulher deu 2 meninos, já vi. 2 meninos. É só homem. Vai parar, estranho. Certo? Mas viver é bom demais, gente. E assim, nós estamos numa fase da vida maravilhosa, né? Que cada final do dia hoje valeu a pena. Isso é importante. Tá? isso é o... Nós só vamos ter um futuro se você tiver um presente muito bem feito. E você acaba tendo um passado bem construído. Né? É muito importante, né? É. No final do dia, falou assim, valeu a pena. Hoje, que coisa bacana, que papo bacana. E essa vida sua toda, você olhar pra trás e falar assim, valeu a pena tudo? Eu faria de novo. É? Mas eu faria melhor. Que eu precisava aprender mais, viver melhor, né? No começo, nós erramos muito. Né? Com a família, com tudo. Mas precisa ser um aperfeiçoamento, né? E viver é bom, é gostoso. Oh, Não é? é bom É demais. muito bom. Agora, ser pai é bom demais, mas ser avô não é a melhor coisa que É tem? melhor ainda. Nossa, vai ser bom. E meus netos e os sobrinhos netos ligam e falam assim, vovô, esse tudo me chama de avô. Eu quero fazer muita arte. Falei, então vem pra cá. Aqui que é o lugar de Aqui fazer. tem alvará, né? Que beleza. Mas é muito bom. É bom demais. Né? Nossa. E amigos, né? Nós temos muitos amigos. Né? Foi muito bacana a interação. Nós temos grupo da zootecnia, que encontra, nós temos grupo da veterinária, nós temos grupo do 2º grau, tem um punhado de grupo. Tem um grupo lá de Umas, tem um grupo da Pamonhada, que é da família dela, que chama Pamonhada. Todo mundo participa lá. E a família dela é italiana, né? Aquela assim, inclusiva, todo mundo para debaixo da saia. E Festeira. Lá, festeira. As festinhas lá dá pouquinho, dá 50, 60 pessoas. Ninguém fala baixo, né? É muito bacana. Que bom. Eu falo que em casa é a mesma coisa. E a dele também, italiano. Italiano, você acha que tá brigando? Não, não tá, não. Eu tive uma experiência dessa com árabe, lá no Paraguai. Nós passamos um final de semana com eles lá, que achava que eles estavam brigando. As mulheres tudo escondidas pra lá, não parecia pra ninguém, só os homens. E blá, 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 você vai dar tapa, né? É um jeito diferente de contar piada, né? Você acha que eles estão brigando. E lá teve um trem interessante, o cara serviu um café. Você sabe como é que eles colocam a brasa no café para juntar o pó? Não coa. Põe o café quente, fervendo, e joga uma brasa lá dentro, o pó junta nele. Rapaz, é ruim. Eu imagino. E o cara me deu uma canecada daquilo lá, eu tomei e falei, nossa senhora. Primeira vez que eu tava na frente do árabe lá, vou tomar tudo pra... Tomei tudo, todo mundo beliscando. Eu falei, você gostou? Vamos pôr mais. Aí eu fui bebericando. E agora você come o carvão, que é uma delícia. Aí a gente aprende com todo mundo. É bom ver isso. Eu acho que nós estamos caminhando pro final aí, Pacheco, mas acho que foi
conversa boa de aprendizado pro pessoal que Puxa vida. vê E para mim pecuária. também. Muito bom. Mim também. Eu E queria... as perguntas muito boas, com um nível muito bom e faz pensar. É bom, né? Boa, Esse bom, desafio é bom. É gostoso. bom. Eu gosto de desafio. É bom, eu já Faz percebi. exercitar a cabeça, né? Isso é bom. Isso é Vou bom ressaltar demais. o Alzheimer para frente um pouquinho. Joga lá, joga lá. o no- alemão para frente um pouquinho. Se eu tenho problema de cabeça, eu não lembro, né? Se eu tenho Alzheimer, Nem eu não lembro disso. Eu só queria terminar com uma última pergunta para você. O que você imagina da nossa pecuária brasileira daqui 10 anos? Ixi, nós vamos estar num outro patamar, uma concorrência muito maior, bem acirrada, e nós temos que correr para nos preparar para ela. As atividades vão crescer mais, as unidades, e vai ser muito profissional. Nós vamos estar colocando carne no mundo. Hoje nós vendemos para 167 países, então já é muita coisa. Tem locais que vendem mais, outros menos, mas o mercado nós temos que trabalhar e nós temos que atender às exigências do consumidor e do mercado. Isso quer dizer que nós temos que evoluir muito, sanitariamente, nos processos, na qualidade. E o terceiro milênio já se caracterizou como uma era de concorrência acirradíssima em tudo. Então, nós temos que ser bom de serviço. Tem que trazer muita gente boa para dentro. Nós temos que ter esse preparo. A troca de informações vai ser muito grande. E o que está para desembarcar de tecnologia é um negócio do outro mundo, o que vai nos tornar com uma competitividade muito maior. Tá? Mas E tudo isso é E multidisciplinar. nós temos que estar preparados para essa tecnologia, porque não vai vir só para nós, né? Não. A tecnologia vai para todos. Ela vai para o mundo. Quem tiver acesso está lá. Nós ainda temos uma vantagem de que no clima tropical, que tem um potencial estratosférico para produzir, nós ainda temos a África que está atrás, anos-luz atrás. Mas a China já tem 6 milhões de hectares lá. E eles são ligeiros. Então nós não vamos ser o abastecedor deles. Isso é temporário. E nós temos que captar novos mercados. E esses novos mercados têm que ser com um processo muito bem feito, com qualidade. São mais exigentes, né? E nós temos que nos adaptar às exigências. Tá? Vai ser cada vez maior. Nós vamos ser pressionados com as narrativas de ambientais, de sanidade. Nós temos que estar na frente. Faz Perfeito. tudo. É bem feito. Tá certo. É transparência, tudo. Mas eu acredito que o potencial nosso é muito grande. Nós não estamos fazendo muito do que precisa. Nós estamos onde estamos. Você chegar num lugar, você está fazendo tudo e o negócio está ruim, casca fora. Mas falta muito por fazer e nós estamos muito bem. Então, eu não acredito que isso vai ser ruim. O futuro é brilhante. O futuro nosso é brilhante. Para os brilhantes. Para os brilhantes. Muito bom. Show, né? Rapaz, foi uma das melhores entrevistas porque fez a gente exercitar muito esse lado técnico, né? É, do mesmo jeito que ele falou que ele exercitou, a gente Da também, nossa né? parte foi Você viu onde é que nós passeamos? Isso, foi muito agradável, exatamente por isso a gente pôde voltar para. Não falou só de voltar uma no tempo. coisa, né? É. Que tudo é importante. Tudo é importante. E é uma coisa muito importante para quem está assistindo a gente falar isso. Muita coisa, às vezes você pensa, tá falando muito técnico, só serve para quem é pecuarista. Não, isso aí, o que foi falado pelo Pacheco hoje aqui, é de uma importância para qualquer tipo de empresa. Se você souber É conceito, né? pegar esses conceitos e transferir para uma indústria de sapato, você vai ver que tem muito a ver. O conceito Então, é o mesmo. o gente. conceito é o mesmo. A camisa você vai vestir igual música, né? Você aprende a tocar por música, você toca qualquer instrumento. É. Você só muda a roupa, que é o instrumento. Então, o conceito é importante, você entender os conceitos. Muito bom. Isso aí te dá uma amplitude. É. Exatamente. Muito bom. Obrigado, viu? E eu que Pacheco. agradeço a oportunidade. Quando precisar, tá? O que vocês precisarem, a gente pode bater um papo, pode ser específico, pode ser geral. Muito obrigado. Tá? Vai ser bom. Agradeço Agradecido. mesmo. Gente, um abraço para vocês todos. E o Pacheco Consultoria está aí para atendê-los no que for necessário. Ah, falando nisso, onde é que o seu arroba você tem Instagram? Qual que é? Raquel, fala para nós aí. Pacheco Consultoria Agropecuária. Pacheco Isso, Consultoria arroba Pacheco Consultoria Agropecuária. É isso. Quem quiser, procure lá o Antônio Renato Pacheco.
É isso. Esse foi o MFcast, o podcast do MF Rural.